meu nome é Rosimeire, sou acadêmica de Letras em Inglês, estou no 7º semestre. Hoje eu estarei apresentando o meu trabalho, da disciplina Prática Interdisciplinar, com o tema A Importância do Texto Literário nas Aulas de Língua Inglesa. A justificativa para a escolha desse tema, se deve ao questionamento, de que forma pode ser trabalhado os textos literários, aplicando a parte teórica e a parte prática nas aulas, na sala de aula. O objetivo geral é mostrar a importância de trabalhar os textos literários em sala de aula na disciplina de língua inglesa. Os objetivos específicos são compreender cada contexto pesquisado, falando da importância dos textos literários na língua inglesa, identificar os pontos positivos e negativos sobre o uso dos textos literários nas aulas de língua inglesa e destacar as novas metodologias de ensino para melhorar o ensino da língua inglesa, fazendo uso dos textos literários na disciplina. Bom, falando um pouquinho de fundamentação teórica, cabe ao professor possibilitar o acesso a uma diversidade de obras e estimular o diálogo das mesmas, com os leitores, no caso, os nossos alunos. Sabemos que, infelizmente, muitos dos nossos alunos acabam sendo privados de ter um contato com obras literárias, às vezes por não ter um acervo na escola, principalmente nas escolas públicas. Sabemos que isso não é um problema só das escolas públicas, mas acontece, e os alunos eles acabam não tendo esse contato com obras literárias, o que dificulta muito o seu aprendizado, porque a gente sabe que as obras literárias elas ajudam, com que o aluno ele entre na cultura, ele entenda um pouco mais sobre a cultura de um determinado país, a partir do momento que ele tem contato com essa obra literária. De acordo com Lazar, 2009, ao selecionar os textos literários para uma atividade, o professor ele deve considerar as necessidades motivacionais, interesses e nível linguístico dos aprendizes. É lógico, nós precisamos ter muito cuidado ao escolher uma obra literária para trabalhar com os alunos, pois essa obra literária, de repente, de escolha do professor, pode não agradar muito, aos alunos e fazer com que os mesmos fiquem desestimulados a trabalhar essa obra literária. E é lógico que sabemos que as obras literárias elas possuem uma estrutura linguística que às vezes não favorece com que os alunos trabalhem ela sozinho. Então esse aluno ele vai precisar da ajuda do professor para estar auxiliando ele ali a entender algumas coisas. Então é essencial que o professor ele busque uma obra literária, que ele busque textos literários que sejam de acordo com o nível linguístico dos alunos ali que ele está trabalhando. Falando um pouquinho de metodologia. O ensino de língua inglesa ele é uma disciplina que requer entender e gostar. Sabemos que a pessoa ela precisa gostar daquilo que ela está aprendendo, e sabemos que o professor ele acaba sendo um grande contribuidor, ou para que o aluno goste ou para que o aluno não tenha aquele prazer em estudar a língua inglesa em si falando, e ainda mais quando falamos de textos literários ou de obras literárias. O aluno, o professor, ele contribui muito para isso. Então nós professores precisamos tomar muito cuidado ao escolher as obras, a forma que trabalhamos com os nossos alunos, para que os mesmos passem a gostar, a querer participar das aulas, dos textos literários, para que os alunos se interessem em buscar mais, sair um pouquinho da sala de aula e buscar um pouquinho mais, fora da mesma.
Resultados e discussões, né? Não, sabemos que o atual contexto, né, do cenário brasileiro, na verdade há muitas décadas, que o nosso cenário educacional ele vive uma crise, né? Sabemos que para quem dá aula em escola pública, é o que eu falei lá no início, você encontra dificuldades em ter um acervo, você ter textos ali disponíveis na escola para você estar trabalhando com esses alunos, a não ser que você faça uma busca, que você mesmo, né, professor, vá e busque essas obras e esses textos literários para você estar trazendo, para estar trabalhando com os seus alunos. Porém, sabemos que isso não é um problema somente da escola pública. Muitas escolas particulares não possuem acervos, né? Não possuem textos literários e muitos professores não estão preparados para trabalhar com, né, com os alunos, né? E acaba que deixa de lado, né, o trabalho nessa parte literária, da parte literária. Deixa de lado e se preocupa mais com a implementação da parte gramatical, análise gramatical, no máximo com tradução de texto, então acaba se limitando muito a isso e esquecendo dessa parte da literatura, dos textos literários, né? Considerações finais. Portanto, o estudo da literatura se configura como importante ao processo de aprendizagem, visto que expõe o aprendiz, né, a uma determinada língua. Nesse caso, né, há diversos contextos significativos que possibilitam não somente desenvolver suas habilidades linguísticas, como também sua capacidade de imaginação, consciência e conhecimento cultural, o que é de extrema importância, né? E acaba que nos textos você acaba mergulhando na cultura, né, de um determinado país, né? O estímulo do pensamento crítico, do mesmo enquanto avalia sua própria cultura. Assim sendo possível, né, chegar aí, né, numa ideia final de que os textos literários eles sim devem fazer parte, né, do aprendizado do aluno em sala de aula. Ele é de extrema importância para a compreensão oral, né, para a parte linguística. Então, faz com que o aluno estimule a sua criatividade, que o aluno trabalhe, né, e passe a conhecer até um pouco, né, se interesse em conhecer até sua própria cultura. Então, os textos literários, eles são de suma importância, trabalhar com obras em salas de aula, isso é algo que no nosso país a gente deve buscar ainda mais, pois sabemos que menos de 5% do nosso país ele tem contato, né, com a língua inglesa. Então, as obras literárias, elas acabam estimulando muitas pessoas, principalmente os nossos alunos, né, do ensino médio, do ensino fundamental também, ali dos anos finais, em que eles acabem criando a vontade, né, a busca pelo saber, né, porque eles acabam mergulhando naquela cultura. Enfim, então essa foi a apresentação do meu do meu trabalho, né, da disciplina prática interdisciplinar.